Fala aí, guerreiros, bem-vindos a mais um vídeo. E no tema de hoje a gente vai falar sobre legítima defesa. Para a gente abrir esse tema, a gente tem que explicar que legítima defesa é o que a gente chama de excludente de licitude. Como é que funciona isso no Código Penal? Nós temos que dizer, literalmente, que na legítima defesa não houve um crime. Muita gente confunde quando a gente fala tipo assim, houve um crime, mas não houve pena. Não, na excludente de licitude, no caso da legítima defesa, não houve o crime e também não houve a pena. Isso tem que descer. Porra. Não consegue, né? Isso tem que ser deixado bem claro na explicação. Segundo o artigo 23 do Código Penal, não há crime quando o agente pratica o fato 1. Em estado de necessidade, 2. Em legítima defesa e 3. Em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Só que nesse artigo aí também, pessoal, também tem uma coisa chamada excesso punível, que no caso é punir o excesso de uma agressão. Parágrafo único. O agente, em qualquer hipótese deste artigo, responderá por excesso doloso ou culposo. Sem mais enrolação, vamos tratar agora direto do artigo 25 do Código Penal, que trata justamente da legítima defesa. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele a injusta agressão atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Esse artigo ele é bem claro. Praticamente ele já meio que se explica por si só, mas a gente vai ver alguns detalhes que a gente pode ter. Mas os fatos que eu quero chamar principalmente a atenção aqui são: usando os meios necessários, a gente vai ver isso mais importante que explica em detalhes. A injusta agressão, no caso, repelir a injusta agressão, outra parte que tem que ser comentada. Atual ou iminente, outra parte que eu vou separar também para explicar para vocês. A direito seu ou de outrem, são casos importantes que a gente precisa separar para explicar. Então vamos começar primeiro, uso moderado. Uso moderado é uma coisa que tem que se levar em consideração caso a caso. A defesa ela deve ser proporcional ao nível de agressão. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Um cidadão lá, aparentando lá ter os seus 50 quilos, vai atacar por exemplo, um fisiculturista ou um artista marcial de 100 quilos mais ou menos. Ao ser atacado, esse artista marcial, ele saca no caso um armamento e desfere 6 disparos no seu agressor. Porra, tudo isso? Isso, obviamente, não é um exemplo de legítima defesa. Agora vamos dar um outro exemplo aqui. Uma mulher andando na rua, ela se depara com duas pessoas, dois agressores, que vão para cima dela. Ela saca o armamento dela e efetua 3 disparos, acertando um deles e o outro foge. Claramente, um exemplo de legítima defesa. Meios necessários. Isso daí é um fator que ele gera um pouco até de contradição entre algumas pessoas da área, mas a gente tem que abordar esse tema aqui. Vamos lá. Quem sofre a injusta agressão, que a gente chama, que a gente vai explicar mais pra frente, precisa usar dos meios necessários para repelir essa agressão. Um tabu que muita gente fala assim, até 2 tiros é legítima defesa. Depois disso, é excesso. É um pouco complicado utilizar essa teoria porque qualquer execução pode ser feita com 2 tiros. Então isso não caracteriza legítima defesa. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Vamos continuar a explicação. Digamos que você tem um agressor na sua frente, que ele esteja de repente sob efeito de algum entorpecente, de alguma droga. Esse agressor vem na sua direção, pode ser com uma faca, até mesmo com uma arma. Você vai efetuar um disparo nele, ou até mesmo 2. Por ele estar sob efeito de algum entorpecente, esse disparo talvez não surja
não surta, no caso, o mesmo efeito nele. Então o que vai acontecer? Você possivelmente vai ter que efetuar mais disparo até que cesse a agressão. É basicamente esse aí o sentido dos meios necessários. Um outro caso também, pessoal, que vale a pena a gente ressaltar, digamos que a pessoa tenha na sua residência um armamento ilegal, por exemplo. Entrou um invasor, ele utilizou os meios necessários para repelir a injusta agressão. Efetuou o disparo, tudo corretamente. Será aplicado, nesse caso, a regra da legítima defesa, só que vai ter um porém. No caso, a única coisa que daria problema para ele seria posse de arma ilegal. No caso ali, ele estaria respondendo por um outro tipo de crime, e não, no caso, pelo homicídio ou pela lesão corporal causada ao agressor. Eu vou dar rapidamente para vocês 2 exemplos que a gente pode ter no caso da legítima defesa. Digamos que nós temos uma idosa em casa, novamente o exemplo da invasão ao domicílio. Uma pessoa invade essa casa dela e utiliza 6 disparos para repelir o agressor. Ok, legítima defesa, dependendo da condição que for feito esse disparo. Exemplo 2, no caso de um excesso de força. Uma pessoa está no trânsito, ela vai ser abordada por uma pessoa e ela utiliza o carro para atropelar essa pessoa e fugir. Até aí foi legítima defesa. Mas digamos que essa pessoa está caída no chão e essa pessoa vem dar ré, passa por cima mais uma vez e sai passando por cima mais uma vez. Esse é um caso legítimo do excesso de força. Agressão atual ou iminente. Antes de eu explicar essa parte, dá uma olhada nesse vídeo aqui, a gente vai tentar entender melhor a situação. Então, assim, se vocês querem uma resposta jurídica da coisa para dizer que vocês não tenham nenhuma consequência, não atirem. Vocês só podem atirar a partir do momento que vocês forem alvejados. Vocês só podem atirar a partir do momento que vocês forem alvejados. Vocês já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? A partir do momento que vocês forem alvejados. Do contrário do que o senso comum pensa, a legítima defesa ela pode ser aplicada numa agressão que esteja ocorrendo ou numa agressão iminente, ou seja, numa agressão que esteja ali prestes a acontecer. Isso daí tem que ser muito ressaltado. Vou dar um exemplo aqui novamente para vocês. Vamos entender um sujeito que está sendo muito ameaçado por uma pessoa. Aí, ao encontrar essa pessoa mais para frente, num momento oportuno, essa pessoa ela começa a fazer um movimento, por exemplo, ela coloca a mão para trás, ela puxa o aspecto da camisa, e essa outra pessoa, ela não espera que a agressão se consuma. O que ela faz? Ela efetua o disparo para Voltando. Essa pessoa, ela não espera que a agressão se consuma. O que ela faz? Ela efetua o disparo para repelir uma injusta agressão iminente, mas que não foi consumada. Uma coisa que a gente tem que também ressaltar, uma coisa que utilizam até esse argumento para no caso dos snipers. Uma coisa, não sei se vocês estão entendendo aí no resto do Brasil, não sei como é que está aí em outros estados, mas aqui no Rio de Janeiro estão querendo promover uma situação onde utilizariam snipers para abater elementos que estariam portando fuzil em comunidades. E esses militares serão treinados e preparados. Hoje mesmo teve um evento, eu não me lembro agora qual é o local, Cidade de Deus, estava um helicóptero de filmagem, tinham 5 elementos de fuzil. Ali, se você tem uma operação em que os nossos militares estão autorizados a realizar o abate, todos eles seriam eliminados. Qual é a ideia disso daí? A pessoa que ela está portando um fuzil, além de ser um armamento restrito,
ela estaria, por exemplo, possivelmente, na iminência de efetuar uma agressão, na iminência de causar algum problema para a sociedade. Então, o argumento que utilizam para isso nesse caso, seria legítima defesa da sociedade. Isso é um argumento. Só que tem um caso também que não existe confronto. Se não existe confronto, então aquela pessoa ali não seria uma ameaça para a sociedade. Por isso existe a diferença das pessoas que apoiam e não apoiam esse tipo de conduta. O que não pode é a pessoa falar, mas a pessoa vai confundir com guarda-chuva. Não tem como você confundir. Pelo menos um sniper não tem como confundir um guarda-chuva com um fuzil. Isso aí não tem como. E um dos aspectos importantes também chama-se direito seu ou de outrem. Ou seja, você pode utilizar tudo que a gente comentou anteriormente para defender a você mesmo ou uma outra pessoa. Eu vou até utilizar outros exemplos que a gente utilizou anteriormente para deixar isso bem claro no vídeo. Então, por exemplo, você vê um suspeito, uma pessoa estranha, pode ser até devidamente armado ou não, invadindo uma residência de uma senhora, ali de uma vizinha sua. Você pode tranquilamente Você pode tranquilamente utilizar da legítima defesa para defender essa pessoa. No caso do trânsito, por exemplo, você vê lá uma pessoa que ela está lá apontando a arma para uma pessoa ali dentro de um outro veículo. Você poderia utilizar o seu veículo para defender essa outra pessoa. Lembrando, ainda assim é um caso perigoso. Além do excesso, no caso da legítima defesa, nós também temos uma coisa que seria, como a gente pudesse dizer assim, justiça com as próprias mãos. E a legítima defesa não encobre esse tipo de atitude. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Digamos que um pai soube que seu filho ou sua filha foi estuprado por determinada pessoa. Bem depois do fato, lá um mês depois, alguma coisa assim, essa pessoa, no caso esse pai, persegue esse estuprador e depois aplica golpes nessa pessoa, chute, soco, acaba até de repente ver essa pessoa vindo a óbito. Essa pessoa não será amparada pelo artigo da legítima defesa. E isso por um simples motivo explicado no próprio artigo. Agressão real ou iminente, ou seja, a agressão tem que estar acontecendo ou tem que estar prestes a acontecer. No caso, a agressão já foi consumada e no exemplo que eu dei aqui já foi consumada até bastante tempo antes. Tendo aqui o tema da legítima defesa, vamos falar agora vamos mostrar aqui agora para vocês rapidamente alguns vídeos que ilustram essa legítima defesa. Vamos ver aí, vamos ver juntos aí. Don't touch the gun. Go down on your knees now. O policial mandou ele ficar de joelhos e não tocar na arma. Vamos lá. A princípio, os policiais já tinham alguma suspeita, alguma evidência que ele estava armado ali. Y'all got him. Fucking tase your ass. Ele guardou o armamento letal, no caso a arma de fogo, e acabou de pegar o taser ali. I'm gonna fucking tase you. Ó, nesse momento, ele acabou de sacar o armamento, no caso a arma de fogo, e proporcionalmente, ou moderadamente em relação à agressão, os outros policiais eles poderiam também utilizar a arma de fogo deles. Everybody good? You good, brother? Esse é um exemplo de legítima defesa. Esse caso aí ficou famoso no Brasil. Eu vou deixar vocês vendo aí de novo. Não sei se o vídeo é grande, mas acho que não é não.
Eu queria lembrar de onde esse cara vem. Se não me engano, a policial é essa aqui, do vídeo. Acho que ela já tinha visto alguma coisa. Aqui, ó. Ela aponta aqui pra trás, ó. Já tinha visto alguma coisa. Aí. Injusta agressão. Ocorrendo ou na iminência de ocorrer. Vai partir Cocu, na perna esquerda, ele tá parado! Sai, 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 que é sua! Brasil! Caiu certo o Tafarel para fazer a defesa! Reparem que não houve excesso, ela aplica os disparos justamente para evitar que ele efetue os disparos dele e cessa. A partir daí, ela controlou a situação. Esse aqui é um clássico exemplo na legítima defesa para defender uma terceira pessoa. Esse é o caso que vocês vão ver aqui. Essa pessoa estava gravando a câmera da moto dele e ele é abordada por uma segunda pessoa, aqui no caso uma segunda e uma terceira pessoa, eram duas pessoas numa moto, e uma delas vai ser abordada. Uma delas vai abordar e a outra vai ficar na moto. Esse caso também ficou famoso, tem muito meme com esse caso aí. Tá aqui, ó. Pode levar. Pode levar, não tenho arma não, mano. Não tenho arma não, sou polícia não. E quando eles estão se preparando para sair, se não me engano, vem um cidadão desse carro preto aqui, que se não me engano era um policial paisano, e defende ali o cidadão. Pode levar. Já saiu do carro ali, ó. Obrigado, polícia. Obrigado mesmo. O cidadão, se não me engano, esse caso também ficou conhecido, ele era um motorista de Uber, só que ele estava sendo abordado por 3 pessoas. Uma delas, se não me engano, estava armada, que era esse aqui de preto. Esse caso aqui também, ele estava parado, aguardando ali a autorização ali do estacionamento para ele entrar ou sair, eu não lembro agora exatamente. E assim que ele é abordado. O sujeito me joga no chão, aí ladrão, invade a favela com a arma na mão, de camburão, enquadra o sujeito me joga no chão, aí ladrão. Espetáculo está armado, se não for pego na entrada, então se liga que te pegam na saída. Então, pessoal, nenhum dos casos aí ficou consumado uma execução, ficou usado o excesso da força nesses vídeos aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem atentos aí para os próximos vídeos. Se inscrevam no canal. Se possível, curta o vídeo aí e espalhe aí para mais pessoas aí. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo aí.